Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse quadro maravilhoso analisando a carteira dos inscritos. E o inscrito de hoje se chama Arthur. Logo que eu olhei o nome dele eu já pensei que era Arthur do Grêmio, mas não é não, galera. O Arthur, ele é diferente das últimas carteiras, ele mora pertinho de mim, no mesmo estado que eu, ele é de Balneário Pissarras, tem 35 anos de idade e é empresário. Apesar de pouco tempo de carteira, ele já conquistou um grande patrimônio. Agora vamos lá conferir a carteira dele, o que dá para melhorar e o que a gente tem para aprender com ela. E antes de a gente abrir a carteira do Arthur mesmo, galera, temos carteiras que não estão abrindo. Eu vou mostrar para vocês como fazer para deixar no modo público o link correto para me enviar para abrir. Mas antes disso, eu vou ler os nomezinhos de carteiras que não abrem, tá? A gente tem a carteira do Vanderlei, de 46 anos, que é ex-bancário, não tá abrindo a carteira. Do Daniel Amorim Silva, de 24 anos. Temos também a carteira de um senhorzinho de 75 anos. Querido, se tu estiver assistindo esse vídeo, comenta pra mim aqui embaixo que eu vou analisar a tua carteira, tá? Além disso, tem também a do Wellington, de São Bernardo do Campo, de 42 anos, que não tá abrindo. Temos também de um engenheiro autônomo de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, que pediu para não ter o nome revelado. Temos de uma Daniele, que é advogada, também não abre. E um professor da Universidade Federal de Alagoas também mandou o link, não está abrindo. E vamos lá agora ver como é que faz para me mandar para vir correto, para conseguir abrir. Gente que eu li o nome, vocês vão lá no meu Instagram, @a.investidora da bolsa, e me manda o link correto por lá. Também tem um menino de 14 anos de idade que já começou a investir. Ele trabalha lavando carros, assim como eu. E eu acho que a carteira dele também tá com problema, por isso que eu analisei. Então comenta aqui ou vá lá no meu Instagram, faça contato comigo, que eu preciso conversar contigo para poder analisar a tua carteira também. E galera, para me enviar a carteira correta, tem que vir aqui no carteira, esperar abrir tua carteira. E daí, na carteira antiga ou na carteira nova, independente de onde for, você vai procurar aqui vai clicar aqui na carteira nova aqui, tem configurações, tá vendo? Vai clicar aqui em configurações e aqui tem o link para me mandar. Só que antes de me enviar, aqui nessa parte, nessa região aqui que consta como privada, a sua carteira não pode estar privada. Você tem que clicar aqui e deixar ela pública, em tempo real, que nem tá aqui. E daí salvar, ó. Tem que salvar essas alterações aqui que eu mostrei para vocês. E daí sim, vir copiar esse link aqui que tá aqui em cima. Clica aqui e esse é o link correto para abrir, gente. Se me mandar assim, vai vir o formato da carteira nova. Se tiver na carteira antiga, é um pouco diferente, né? Vem aqui nos 3 risquinhos aqui do lado, mas a essência é a mesma. Vai em configurações, deixa no modo público como eu mostrei aqui, salva e daí me envia esse link. Se puder me enviar sempre a carteira no formato antigo, é melhor, tá? Porque daí eu consigo ver os lançamentos, consigo dar uma opinião mais sincera, ver mais o que a pessoa tá fazendo, qual que é a ideia. Agora, galera, abrindo a carteira aqui do Arthur, eu falei para vocês que em pouco tempo ele já tem um grande patrimônio. O valor aplicado dele está em R$ 239.782. A carteira dele está numa variação positiva em 3,29%. O saldo líquido ali bruto dele está em R$ 247.679,41. E se eu puxar a carteira aqui desde o início, gente, a gente consegue ver que é há pouco tempo que ele investe mesmo, tá? Ele teve ali um aporte de 4.800 e pouco em novembro de 2023, ficou depois disso sem, né, sacou esse dinheiro, ficou zerado, sem ter dinheiro na carteira, fez aqui aporte novo em dezembro do ano passado, depois sacou e ficou sem nada, e começou efetivamente em maio desse ano. Então eu vou deixar aqui os últimos 12 meses, começou de verdade em maio desse ano, só que, gente, ele já chegou com os 2 pés, assim, já chegou chutando a carteira pra cima, e já chegou com bastante dinheiro. No primeiro mês de carteira dele, ele já chegou com R$ 134.556 aplicados, galera. Depois disso, caiu um pouco para 107 mil, depois subiu para 117, 141, e aqui deu um mega saltão de 141 mil para 212 mil reais. 212 mil reais foi para 230, 230 foi para 257, e agora esse mês teve um saque de 257, está em 239.782 reais aplicados, galera. Primeira coisa importante, parece que ele é bem querido, ele me passou até, a carteira dele não abria, por isso que eu li algumas carteiras que não abrem. Ele acabou me enviando o link da carteira dele lá no meu Instagram. E o que acontece? Ele parece assim estar um pouco inseguro, um pouco novo no universo dos investimentos. E o que eu quero dizer para ele é o seguinte: vamos parar, primeira coisa, focar no longo prazo. Ele tinha falado que ele aporta entre R$ 1.000 e R$ 3.000 mensais, mas não é o que o histórico dele mostra pra gente, só se é de 100 em 100 mil, né, gente? Esse papo de 1.000 e 3.000 não é o que eu tô vendo aqui, Arthur. Eu tô vendo aqui de 100 em 100 mil, não de 1.000 em 1.000, né? Mas assim, ó, brincadeira à parte, é muito importante a gente ter constância.
tem que ter muito cuidado, principalmente nesse caso, que está lidando com muito dinheiro, aportando valores altos, ter muito cuidado com esse lance de compra e vende, compra e vende, compra e vende. Isso no longo prazo pode minar muito, pode sugar muito os seus resultados, que poderiam ser melhores, e também vai começar a ficar complicado, porque tu compra e vende, aí tem que fazer DARF, tem que pagar imposto, tem que isso, tem que aquilo, isso também pode te atrapalhar. E o patrimônio dele, esse dinheirão todo que ele tem aqui, tá distribuído como, galera? Ele tá aqui com 27,61% em fundos imobiliários, 24,67% nas ações, 15,23% em renda fixa. Em ETF internacional, ele tá com R$ 28.117, 11,35%, quase 9% nas estoques, 6,48% em criptomoeda e tem aqui 5,78% em tesouro direto. Sobre a distribuição dessa carteira, quem me acompanhou bastante tempo na minha carteira antiga, peraí que eu dei zoom aqui sem querer, quem acompanhou eu bastante tempo na minha carteira antiga, galera, lembra que se eu traçasse esse desenho aqui na minha carteira, os meus percentuais ideais eram justamente de 4 fatias de 25%? Tipo, seria 25% aqui nos FIIs, 25% aqui nas ações, 25% aqui na renda fixa e 25% no cenário internacional? Vocês não percebem que existe uma semelhança? A estrutura que ele montou essa carteira é quase a mesma que eu tinha na minha carteira antiga dos 100 mil reais? Então, galera, com relação à estrutura, eu achei muito bom. A única coisa que tá fora aqui, né, que tá deslocada, é o percentual do tesouro que não tá aqui próximo da renda fixa. Mas, se a gente jogar esse 6% do tesouro aqui na renda fixa, a gente vai ter exatamente esse cenário que eu acabei de mostrar para vocês. Os percentuais reais parecem ser 25 FIIs, 25 nas ações, 25 cenário de renda fixa e 25 cenário internacional. Essa divisão é excelente, é ótima, ele acertou em cheio em pegar essa ideia, porque quando a gente tem uma carteira assim diversificada desse modo, bem diversificada, fica fácil. Sempre a gente vai ter algum ativo com oportunidade, vai estar também protegendo por ter investimentos fora do Brasil, tem Bitcoin que também traz um pouco de proteção, tem a renda fixa que fica como uma reserva de oportunidade, enfim, é excelente, principalmente quando tem bastante dinheiro, como é o caso dele, essa estrutura que ele montou aqui, essa estratégia. Então, galera, essa estrutura, essa divisão de 4 fatias de 25%, ela é excelente, principalmente quando a pessoa tem bastante dinheiro. Ela vai atrasar um pouco os resultados quando o aporte é pequeno. Para quem aporta R$ 1.000 por mês, não é que não vai dar certo, continua sendo uma boa estratégia. Porém, os resultados vão demorar mais, vai ser mais lento o processo. Agora, que nem ele aqui, empresário, ele não falou qual é o ramo da empresa dele, mas como ele tem bastante dinheiro, galera, é só continuar mantendo o foco, levando a carteira ali, os 25, 25, 25, sempre no foco no longo prazo, e mantendo isso aqui, pode chegar no primeiro milhão, segundo milhão, que é sucesso, vai dar muito legal, é uma estratégia ótima, principalmente quando a gente tem bastante dinheiro, como o caso dele. Antes de eu abrir aqui os ativos da carteira, galera, ele falou pra gente que ele tinha um valor guardado e decidiu investir um pouco de modo diversificado na carteira, mas que ele ainda tinha um pouco de dinheiro no Tesouro Direto. Isso lá quando ele mandou a carteira pra gente, isso foi em junho. Então eu não sei se ele já injetou ou se já foi, como é que se ele ainda tem essa grana no Tesouro ou não, enfim. De todo modo, eu acho que ele já acabou colocando aqui, porque os aportes dele estão gigantes, como a gente conseguiu ver aqui, né? Outra coisa, ele falou que ele tem CDB, 59 mil reais de reserva de emergência para eventualidades, porque ele tem um filho recém-nascido, galera. Então tá certinho. É ótimo ter uma reserva de emergência fora da carteira para não ficar tendo essas vendas aqui que nem ele teve esse mês. Não sei o motivo, enfim, mas é muito importante sim ter, principalmente agora que ele tem um herdeiro, né, gente? Parabéns, Arthur, por ser papai. E agora a criança já deve estar com 6 meses, né? Ele mandou a carteira em junho, então você era recém-nascido. Parabéns e feliz aniversário pro teu pequeno aí também, tá? Então, dando continuidade aqui, galera, vamos abrir agora a carteirinha das ações dele, tá? Vou filtrar aqui pela variação, para que a gente consiga ver da menor para maior. E a gente consegue ver aqui a quantidade. Vamos começar da quantidade de ativos que ele tem na carteira, gente. 8 ações. Achei ótimo. Ele vai conseguir trazer diversificação e vai conseguir acumular papéis com esse número de ativos. Os ativos que ele tem aqui são BBAS, CEMIG, Petrobras, BB Seguridade, Itaúsa, Caixa Seguridade, Taesa e Copasa. A quantidade, gente, olha só que coisa linda. Quem tem dinheiro faz dinheiro, né, meu povo? Olha só. BB Seguridade, galera, 700 papéis. Que coisa mais linda. Olha o precinho que ele pegou. Isso aqui ele acertou em cheio. O momento que ele deu a cartada aqui
Em BBAS, ele tá com preço médio ótimo de R$ 21,95, excelente. E se BBAS continuar dando bandeira que nem tá agora ali, 21 e 28, se continuar a Ibovespa caindo por causa desse ruído, dessas questões políticas, pode valer a pena ele arredondar logo isso aqui para 1.000, gente, porque o precinho que tá, no longo prazo, ele vai ter um dividendo muito atrativo aqui em Banco do Brasil, inclusive valorização, porque ele conseguiu pegar num preço muito bom. O restante da carteira dele aqui tá tudo verdinho, valorizado, né, gente? Copasa, como sempre, sendo a líder de valorização nas carteiras, o preço médio dele é em R$ 33,71. Ah, galera, comentei aqui que dá para ele arredondar para 1.000 o Banco do Brasil, e ainda assim, ó, o percentual na carteira dele não vai passar dos 15%, ó. Tá nesse momento em 6%, é a maior dinheiro investido dele, ele tá com quase 15 mil aqui em BBAS, mas mesmo que ele deixe aproveitar, né, espera ele cair mais um pouco e queira arredondar direto para 1.000 ações aqui, ainda eu acredito que vai estar ali, tipo, entre 10, 12, eu acho que não chega a 15% da carteira dele, que eu considero o máximo que a gente deve ter concentrado em uma ação só, e depois ir dando atenção aqui para as outras, né, galera? Não dá para esquecer as outras aqui, deixar o resto abandonado. Mas, galera, com relação às ações da carteira dele, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: achei muito bem montado, ele tem banco, tem aqui CEMIG de energia, tem Taesa de energia também, tem duas de seguro aqui, ó, tem petrolífera, tem Itaúsa, que por ser holding traz diversificação, e tem também saneamento. Setores ótimos, excelente, uma carteirinha que é só ele parar com esse compra e venda, e, né, comprar e vender ativos, e só ir acumulando isso aqui com foco no longo prazo. Achei muito boa essa carteira de ações, eu manteria assim, e se eu tivesse 61 mil ali em 8 ativos assim, eu tava feliz demais, galera. Dando continuidade aqui, ele tem também 8 fundos imobiliários. Vamos filtrar aqui pra gente ver por segmento. E aqui nos fundos imobiliários, galera, 8 também eu acho um número bom. Também ele tá com 60 e poucos mil, assim como nas ações. E aqui os ativos que ele tem são GARI 11, TRXF 11, GGRC 11, HGLG 11, BTLG 11, KNSC 11, BTCI 11 e MANA 11. Com relação aos segmentos, ele diversificou em 3 principais segmentos. Ele tem aqui 2 híbridos, 3 logístico, indústria e galpões e 3 de títulos de valores imobiliários, tá? Com relação a isso, eu achei até bom. O que eu não gostei muito foi com relação à diversificação. A diversificação em que sentido, galera? Se a gente abre aqui, ele tá com uma concentração gigante, muito grande. Ele tá com 83% desses 68 mil que ele tem em FIIs, 56 mil tá em fundo de tijolo. Ele tem aqui 4 mil em outro e em fundo de papel só 6 mil e pouco, 10% da carteira. Eu acho muito pouco, gente. Se ele tivesse isso aqui um pouco mais equilibrado, mais 50% tijolo, 50% papel, né, mais dividido esses aportes dele, essa carteira dele, ele poderia estar ganhando mais ainda dividendos e proventos. A gente vai conferir ao longo desse vídeo os proventos e a rentabilidade dessa carteira também, mas ele não tá tendo nesse valor aqui, nesse 68 mil aportado, ele ainda não tá tendo nem 1% ao mês. Ele poderia estar tendo 1% se isso tivesse mais equilibrado. Ele pode equilibrar isso tanto por os aportes, né, e fazendo mais aportes em FII de papel, só que é meio difícil fazer isso nos aportes, porque ele só tem 2 fundos aqui de papel, gente. Ele tem só o KNSC e o BTCI. Eu olhei na carteira dele, ele já teve VGA 11. Ah, beleza, ele vendeu toda a posição dele de VGA 11, talvez não quis ter mais Fiagro em carteira, para não correr risco, esse tipo de coisa e tal. Não se sentiu seguro, eu entendo. Mas VGA 11 é um fundo imobiliário que eu tenho na carteira aí já há quase 2 anos. Nesse período todo nunca me decepcionou, enfim. Eu gosto, eu acho que traz diversificação. Considerando que ele só tem 3 setores, o Fiagro seria um 4º setor, ajuda a trazer mais diversificação para a carteira. Ah, não quer colocar Fiagro? Poderia mesmo assim ter mais papel nessa carteira, entendeu? Ah, não quer aumentar a carteira ou trocar nenhum? Então mantém esses 8 ativos aqui, mas os próximos aportes vai focando em equilibrar, focando mais nesses 2 aqui de papel, para trazer um pouco mais de equilíbrio e proventos nessa carteira. E isso aqui eu tô falando da carteira dele, galera, mas pelo valor que ele aporta, ele corrige isso muito fácil, tá? Esse desequilíbrio aqui de papel e tijolo, como ele aporta valores altos em um mês, ele consegue já deixar resolvido, tá? Outra coisa que eu queria chamar atenção, gente, ele tem aqui, é lógico que com o valor dos aportes que ele tem, eu não me preocupo nem um pouco aqui, ó, com esses 2, 3 fundos que ele tem base 100, galera. Vocês repararam que mesmo aportando um monte que nem ele aporta, ele não tá com 8, 6, 10 fundos base 100, que nem tem muita carteira que eu vejo aqui, que aporta muito menos que ele tem, gente. Ele tem grana para sustentar 2, 3 fundos imobiliários aqui de base 100 como ele tem. Mas, o que eu quero dizer para vocês é, falei sobre essa questão do dividendo dele aqui tá menos de 1%. Por quê, gente? Mesmo ele tendo esses fundos imobiliários de base 100, mesmo fundo base 100 ou base 10,
Para mim, fundo imobiliário, o foco é o pagamento recorrente dos proventos, é a previsibilidade de proventos que a gente tem na carteira. Não é foco no crescimento. Tem gente que comenta às vezes, mas os fundos imobiliários de base 100, eles tendem a ter mais valorização no longo prazo. Galera, quer valorização, vai para as ações. Aqui no caso dele, ele tem investimento internacional. É isso que vai trazer a mascada, que vai trazer grande valorização no longo prazo. Não é aqui os fundos imobiliários, gente. O fundo imobiliário até pode crescer e valorizar, mas não vai ser assim um boom gigante, como que o cenário internacional, Bitcoin e ações podem trazer, entendeu? Então, com relação aos fundos, é isso aí que eu tinha para falar. Dando continuidade aqui, Bitcoin é Bitcoin, né, gente? Criptomoeda, se é pra ter em carteira, é Bitcoin, tá certíssimo. A meta da carteira dele é 5%, um pouquinho mais conservadora, mas tá ótimo, porque ele também tem aqui investimentos no cenário internacional que vão trazer dolarização pro patrimônio. Então, o importante é ir comprando um pouquinho sempre de Bitcoin ali também. Aqui no cenário internacional, ETF, galera, aqui ele trouxe diversificação para os ETFs também. Ele tem um total de 5 ativos. E aqui nessa diversificação que ele trouxe para os ETFs, aqui eu achei um pouco demais, tá? Talvez seja a preferência dele. Eu iria no basiquinho, com básico, feijão com arroz, que dá certo. VO e QQQ. Porém, ele escolheu o T5. O que me chamou a atenção, que eu acho que fiquei um pouco confuso, é que ele tem o VO, que replica o índice S&P 500, e tem também o IVV, que é a mesma coisa, gente. O que muda do IVV para o VO é só a gestão. Entendeu? É só a gestão. Então, assim, eu não vejo por que ele ter aqui. Ele tá com $748 em IVV, e R$1.418, $18 em VO. Então, eu não vejo por que ter essa duplicidade. Se fosse eu, ia escolher só um dos dois, e daí manteria o QQQ, e eu ficaria só com os dois ETFs mesmo. Os outros ETFs que ele escolheu aqui em carteira, um deles tem a tecnologia de computação quântica, e o outro é tecnologia de inteligência artificial. Não é muito meu perfil, mas como ele tem grana e quer trazer um pouco de diversificação para o cenário internacional, dá para manter também. Mas eu manteria 4, não vejo por que a duplicidade do IVV e do VO, tá? Dando continuidade ainda no cenário internacional, além do ETF, ele tem estoques, gente. E eu não vou falar que tá pulverizado, porque ele tem dinheiro para sustentar esses aportes. A gente tem que ter essa noção. Quando a gente avalia uma carteira, quando a gente avalia montar nossa carteira, quando a gente avalia, tem que ser levado tudo em consideração. Os objetivos da carteira, os aportes, vai conseguir sustentar ela, os objetivos, esse tipo de coisa. E aqui nas stocks ele tem 3 ativos, ele tem P&G, Johnson & Johnson e Google. Também diversificou os setores, achei bom. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai ter mais valorização do que nos fundos imobiliários. Veja Johnson & Johnson, por exemplo, galera. Aqui o único ativo que está em queda é P&G, 7,49% de queda, mas valorização de 25,12% me diz que fundo imobiliário vai te dar isso, assim, num curto prazo, gente. Ele começou essa carteira aqui tem 6 meses. Em 6 meses, o Johnson & Johnson já está valorizado em 25%. Não é o objetivo dos fundos imobiliários trazer essa valorização. Isso aqui a gente tem as ações, os estoques, ETF, esse tipo de coisa. Dando continuidade aqui, ele tem 14 mil aqui no Tesouro Selic 2028, tudo certo. Tá valorizado, o Tesouro Selic é o básico que funciona também. E renda fixa, galera, ele tá com 37 mil reais nesse momento. E ele fez o quê? Tudo que dava para colocar, o máximo para investir ali na caixinha do Mercado Pago ali, são 10 mil reais para ter 120% do CDI. Ele colocou 10 mil reais ali. Ao máximo que tem ali no Nubank de 115% do CDI, são 5 mil. Ele foi ali e colocou 5 mil para render 115% do CDI. Mas quem tem muito dinheiro acaba, né, gente? Nós, meros mortais, que temos menos dinheiro, conseguimos colocar em rendimento superior a 100% do CDI, porque é menos dinheiro, mas ele já esgotou o limite das duas caixinhas, o restante vai em 100% do CDI mesmo. Então, ele tá aqui com CDB pós-fixado do Nubank, 100% do CDI, e tá tudo certo, tranquilo, ótimo ter renda fixa também, até porque é aqui que ele vai ter uma reserva de oportunidade para quando ele tiver uma queda muito grande na carteira, poder sacar daqui e reinvestir. Então, galera, com relação à estrutura dessa carteira aqui, ela tá muito bem montada. É só parar com essa ideia de comprar e vender, ou de ficar pulando de galho em galho, mudando a estratégia o tempo todo. E isso aí sim que pode dar ruim no longo prazo. Agora, essa carteira aqui, na minha opinião, ela tá muito bem montadinha. Eu confio muito nela no longo prazo. Só parar de ficar nesse compra e vende, ou mudar de ideia, focar nisso aqui e só ir acumulando no longo prazo. O único detalhe é aquela duplicidade ali que eu comentei no ETF, tá? Dando continuidade aqui, galera, a gente vai agora abrir os proventos da carteira, depois vai conferir a rentabilidade aqui do nosso Arthur, que não é o Arthur do Grêmio. E, galera, como eu falei pra vocês, em pouco tempo de carteira, com bastante dinheiro, a gente faz dinheiro.
Nesses 6 meses apenas que ele tem a carteira, ele já tem quase 4 mil reais de dividendos, gente. Já é um dividendo interessante. Se a gente puxar aqui só dos fundos imobiliários, a gente consegue ver isso que eu falei para vocês. Ó, ele estava recebendo mais ou menos 550, 547 reais mensais. Esse mês caiu para 514, provavelmente porque ele teve a venda ali. Mas ele não está recebendo nenhum por cento. Coisa que se ele tivesse com um pouco mais de papel, que nesse momento Selic em alta paga mais, traz esse equilíbrio para a carteira ter papel e tijolo, os dois são importantes na carteira, porque quando a Selic está alta, um paga mais, quando a Selic cai, o outro paga mais, assim vão se equilibrando, se contrabalanceando no longo prazo. Então, se ele tivesse uma exposição maior em papel, isso aqui poderia estar mais interessante, tá? Essa rentabilidade, esses dividendos aqui dele dos FIIs. Puxando todos com FIIs e ações, tá nesse R$ 3.996, quase R$ 4.000. Agora, abrindo a rentabilidade da carteira, eu até vou abrir aqui pra gente conferir, gente, mas a gente não vai conseguir ver uma rentabilidade interessante, porque é uma carteira muito nova, ó. Eu posso até puxar aqui desde o início pra gente ver a rentabilidade acumulada, mas ela não vai bater nenhum dos índices. Nesse momento tá em 6,37%, até a valorização da carteira aqui a gente vê 3,29%, porque é uma carteira ainda nova. Mas com foco no longo prazo, bastante constância, isso aqui tende a voar. Então, galera, essa daí foi a carteira do Arthur. Se tu gosta de análise de carteira, chegou até aqui no vídeo, não senta a mão no like, deixa o like, pelo amor de Deus, ajuda demais gente aqui do canal e não custa nada pra você. Se tu não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo, vai aqui embaixo, se inscreve, bate no sininho, manda esse vídeo pra pelo menos 2 amigos que também gostam de ver análises de carteiras. A gente tem esse quadro aqui maravilhoso no canal. E não esquece de deixar tua opinião aqui embaixo nos comentários, o que tu manteria, o que tu faria diferente na carteira do Arthur. Uma coisa que a gente não pode negar é que em pouco tempo ele conseguiu um grande patrimônio e ele tá de parabéns por isso e por já estar pensando e construindo a liberdade financeira dele através dos investimentos. Arthur, meu querido, parabéns pelo patrimônio conquistado. Foca, para de ficar mudando e vendendo, foca, faz os ajustes que a gente conversou aqui ao longo desse vídeo e corre para o abraço, meu querido. Em menos de 5 anos ali, com 3, 4 anos no máximo, tu já deve estar milionário. E depois do primeiro milhão, o efeito bola de neve vai acelerando cada vez mais. Só para de ficar comprando e vendendo e foca no longo prazo. Vai dar tudo certo. Parabéns pela tua carteira, muito obrigado pela confiança, um beijão e a gente vai se vendo nos próximos vídeos.